amigo, visitante do canal Redemptoris Mater. É muita alegria estar aqui junto com vocês. Sejam muito bem-vindos. Esse espaço foi criado com muito cuidado para partilhar conteúdos de inspiração, de edificação, de formação na fé e para o nosso aprofundamento. Se você se sentir tocado por esse conteúdo, acione o sininho para ser notificado de outras publicações e não perder nenhuma novidade. E se você conhece pessoas que acham que se agradariam do mesmo conteúdo, não deixe de compartilhar com elas. Que a Mãe do Redentor interceda por nós. Deus abençoe muito você e sua família. Sabemos que somos os destinatários do Evangelho e que precisamos responder pessoalmente a Deus com adoração, louvor e ação de graças, e precisamos nos render a Ele. Mas a nossa resposta ainda tem uma outra faceta: o nosso chamado a sermos agentes na partilha do Evangelho. Mateus 28, versículos 18 a 20, recorda como Jesus disse: "Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos." Todos fomos enviados a anunciar o Evangelho. Deus não se tornou homem, entregou-se na cruz, derrotando os poderes do pecado e da morte, para que apenas um punhado de pessoas ficassem sabendo disso. Deus deseja que todos o saibam, porque quer que todos se salvem. Porém, só poderão saber se, uma vez que somos enviados, formos até eles. Deus nos envia ao mundo, um mundo temeroso e ansioso que não o conhece. Nosso trabalho de arautos é fazer com que as pessoas conheçam as razões para ter uma confiança inabalável em Jesus. E podemos anunciar o Evangelho, por exemplo, através das 4 palavras que estamos vendo ao longo desta série. Fomos criados, capturados, resgatados e devemos uma resposta. Cada um apresentará essas situações de uma maneira única, de acordo com as suas circunstâncias de vida. E aquele que ouvir será levado a pedir para conhecer mais, porque talvez esse que foi apresentado não seja o Deus que ele conhece ao longo da vida. Nós somos chamados a sermos agentes ativos da missão de resgate que Jesus levou a cabo. A ressurreição de Jesus e o derramamento do Espírito Santo sobre nós apenas começaram o processo de transformação na nossa vida. Processo que significa o instrumento pelo qual a transformação pode continuar na vida dos outros. Lembremos aquele exercício de imaginação que nós fizemos num outro vídeo, pensando em nós como uma vítima do tráfico humano que foi resgatada. Se fôssemos a única pessoa detida, talvez simplesmente saíssemos dali com o nosso libertador. Contudo, se houvesse outras pessoas também presas, certamente iríamos querer que também elas fossem libertadas. Além de agradecer ao nosso libertador, iríamos perguntar-lhe como resgatar aquelas outras pessoas. Olhando para a Bíblia, podemos lembrar da passagem do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, em que 2 anjos apareceram aos apóstolos na ascensão de Jesus. Eles disseram: "Homens da Galileia, o que vocês estão aí olhando para o céu?" Podemos imaginar que é como se os anjos estivessem dizendo: "Por que estão perdendo tempo olhando para o céu? Vocês têm algo para fazer." Com efeito, a mensagem da Páscoa não é apenas que Jesus ressuscitou e que um dia também nós ressuscitaremos. Há muito mais. Jesus ressuscitou e há trabalho para mim e para você agora. A Páscoa é o começo da recriação de todas as coisas que se completará quando Jesus retornar. No livro do Apocalipse ele diz: "Eis que faço novas todas as coisas." Capítulo 21, versículo 5. Fazer novas todas as coisas é o que ele começou na Páscoa
e somos chamados a trabalhar para que o reino de Deus vá sendo construído em todas as esferas das nossas vidas, nossos matrimônios, nossas famílias e amizades, os meios educacionais, o sistema judicial, as mídias sociais, o sistema de saúde, as instituições, qualquer estrutura da qual façamos parte. Tudo para a glória de Deus. Lembremos que nós fazemos parte de uma grande família, a Igreja, e desde o seu princípio ela compreendeu isso. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e Maria Santíssima e os enviou a anunciar o Evangelho com os outros, esse momento é considerado o nascimento da Igreja. Algo completamente novo aconteceu. Aquelas pessoas que antes eram tímidas, medrosas e até covardes, que abandonaram Jesus, para quem a morte dele fez parecer ser o fim de tudo, agora foram capacitadas com o espírito de vida, porque Deus quer usar a sua família como instrumento de libertação, para levar essa libertação que ele conquistou até os confins da terra. Ele poderia ter escolhido fazer isso sem a minha e a sua ajuda. No entanto, não fez assim. Ele quis e quer nos usar. O Império Romano se expandiu por causa da Legião Romana, o exército mais poderoso no mundo naquela época. Expandiu-se pela força e pela violência, pelo desejo de terras, riqueza e escravos. Territórios estrangeiros foram conquistados. O cristianismo se expandiu desde o Pentecostes aos 4 cantos do Império. Dos anos 64, quando Nero iniciou as perseguições mais fortes aos cristãos, até o ano 312, era proibido ser cristão no Império Romano. O cristianismo era tido por uma superstição e era ilegal. Bispos, sacerdotes, diáconos e leigos eram assassinados. Mesmo assim, o cristianismo cresceu e se espalhou como uma força poderosa, não pela violência e pela imposição, e sim pela palavra de Jesus que tocava quem a ouvia, sobre como o crucificado ressuscitara dos mortos. Os pagãos não viajavam para outras terras para levar a palavra a respeito de seus deuses. Não ignoramos que há historiadores que dizem que a evangelização era um meio de colonizar nações. Ainda que tragicamente isso possa ter acontecido em determinados períodos, os primeiros missionários não estavam fazendo isso. Eram um bando de homens pequeno e perseguido. Por que deixaram sua terra? Por que foram para países estranhos, tendo que aprender novas línguas? Pregavam liberdade, resgate, misericórdia e amor. Tinham sede de dizer a todos que o naufrágio do mundo conhecido estava no fim, porque alguém tinha feito alguma coisa a respeito da morte e do pecado. E testemunhavam tudo isso com as suas vidas. O impacto que o Evangelho teve em toda a cultura da época fez tudo mais humano. A vida cristã era radicalmente diferente do que havia. Era esperançosa e alegre, marcada por um amor intenso, evidente nas atitudes e não apenas em palavras. E isso foi uma força vital de crescimento da Igreja. Ainda é vital. Se nos perguntarem que razões temos para acreditar que Jesus é o Filho de Deus e nos salvou, certamente precisamos ter respostas a estas questões. Uma delas é que a única explicação histórica plausível para o crescimento do cristianismo é que Jesus de Nazaré é conhecido por ter sido crucificado, ter morrido e sido enterrado, ter ressuscitado e sido visto depois corporalmente entre os homens, inclusive entre aqueles que não eram discípulos. Um homem chamado Saul, que era um perseguidor da igreja, por exemplo, se tornou o grande apóstolo Paulo. A igreja primitiva cresceu e a igreja continua a crescer quando as pessoas são impactadas pelo testemunho de uma vida radicalmente diferente, que transforma a cultura, que coloca o mundo de cabeça para baixo. Tristemente, muitas pessoas, hoje, ao ouvirem a palavra cristão, pensam em repressão ou restrição. Mas se o cristianismo fosse apenas um regime repressivo,
como teria crescido sem força e violência? Por isso, precisamos reler a nossa história de família cristã, a história dos corações que foram radicalmente transformados. Somos sinais de fé a ser demonstrado em atitudes, sacrifícios, amor e milagres que mudam a vida das pessoas. Elas vão intuir que somente Deus pode fazer semelhantes sinais. No próximo episódio, veremos que sinais são estes. Como devemos viver para atrair o mundo todo.